Mas como Deus falou comigo? Nos tempos atuais fala pela palavra, em nome de Jesus. Deus fala pela palavra dele. Glória a Deus por isso. Nós vamos estar ministrando aqui no Evangelho de João, que faz parte da série, o Eu Sou. Evangelho de João é o capítulo 15. Evangelista João, capítulo 15. Glória a Deus por isso. Está no telão aqui? Que bênção. Olha que tema forte e interessante. Já começa dizendo, eu sou. Aí nós já temos uma informação muito importante, eu sou. Aí Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. E todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Glória a Deus. Olha a palavra de Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Vou ler mais uma vez, que é tão interessante esse texto. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Aí está no 5, né? Glória a Deus. Vou estar lendo na minha versão aqui, em nome de Jesus, mas pode deixar na tela. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. E todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda, ele poda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui dois grupos de ramos. Um ramo produtivo, sim ou não? E um ramo improdutivo. Aí nós vamos ver agora, no nome de Jesus, uma ligação da palavra muito forte com a questão do eu sou. Como Jesus naquela época, em um meio que ele é perseguido, em um meio que ele não se revela totalmente, ele se revela só para os seus. E ele fala, eu sou. Os judeus sabem muito bem o que quer dizer eu sou. Os judeus entendem muito bem o hebraico. Eles estão entendendo o que quer dizer eu sou. Aí nós vamos ver essa questão em Gênesis 15, o verso 1, por gentileza. Glória a Deus. Você vai ver como é forte só essa questão de Jesus falar eu sou. Como é forte. Olha lá. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Olha só. Quando está dizendo eu sou, Jesus está dizendo que ele é o Todo-Poderoso. Quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo eu existo. Porque os judeus entendiam que quando Deus se manifesta a Moisés, Deus fala a Abraão, né? Quando Deus se manifesta a Abraão, Deus fala, eu sou o seu escudo. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando se manifesta a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então os judeus entendiam isso. Que Jesus, para eles, estava afrontando a fé deles. Porque eu sou é somente o Deus Todo-Poderoso. Eu sou é só aquele que manifestou a Abraão. Aí Deus também se manifesta a Moisés, em Êxodo 3. Quando Moisés está no monte conhecido monte de Deus, o monte Horebe, no Êxodo 3, verso 6. Pode colocar, por gentileza? Êxodo 3, verso 6. Aleluia. Diz assim, Êxodo 3, verso 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha que interessante. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Já se manifesta ali um Deus Todo-Poderoso. Não só isso, mas também fala que eu sou o que sou. Olha que interessante.
eu sou o que sou. Aí vem o nosso mestre, o Senhor Jesus, e fala, eu sou, já dá um impacto muito grande, porque é a mesma coisa que ele dizer, eu sou um Deus Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Aí ele diz, no verso 15, João 15, eu sou a videira verdadeira. Olha que interessante, eu sou a videira verdadeira. Aí nós vemos que tem uma ligação muito grande, o povo de Israel, com a questão de videira. Vamos ver isso em Salmos 80 e o verso 7. Salmos 80 e o verso 7. Glória a Deus. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira e expulsaste as nações e a plantaste. Olha que interessante. Limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Olha que interessante esse verso. Olha a ligação forte que nós temos aí, o povo de Israel com a questão da videira. Glória a Deus por isso. 80, verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz-nos resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira. Aí nós vemos aqui quando o povo de Israel está lá naquela batalha, está lá naquela luta no Egito, eles é liberto por Deus, e eles é comparado, é feita uma analogia, que o povo de Israel é uma videira. E agora vem Jesus e fala que é uma videira verdadeira. Olha o impacto que isso causa ao povo de Israel. Coloca por gentileza o Salmo 128, um salmo muito interessante também, que nos dá essa visão da simbologia de Israel com a videira. Salmos 128. Glória a Deus. Salmo 128 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, seria inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela. Montar ali 127. Olha, meu Deus. Me desculpa. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. O que eu acho interessante no Salmo 128 é que ele começa dessa forma: como é feliz quem teme ao Senhor. Ele já mostra quem é feliz é aquele que primeiro busca ao Senhor. Não é aquele que primeiro busca uma casa, não é aquele que primeiro busca um carro, não é aquele que primeiro busca um casamento. Tudo isso é importante, sim ou não? Não é aquele que primeiro busca uma prosperidade financeira. Não é isso, tudo isso é importante. Mas ele diz como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Aí diz o seguinte, no verso 2: você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera. Olha que interessante. É muito importante uma família ter uma mulher, ter uma mãe que seja frutífera, uma mulher inteligente, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que busca. Aí diz que ela é comparada a uma videira frutífera em sua casa. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Olha que bênção. É muito interessante essa questão da videira também, porque ela representa a fertilidade. A videira representa a alegria. Glória a Deus por isso. E a oliveira aqui que fala dos filhos, ela representa a força, representa a longevidade e a esperança. Olha só, então aqui nós temos aqui o Senhor Jesus no verso 15, já tendo essa batalha, essa luta, trazendo uma revelação
E essa revelação dando um impacto, porque ele diz lá no verso 15 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Aí eu fiz uma pesquisa rápida na questão da agricultura de Israel. Um agricultor ali, ele tinha uma dificuldade muito grande. Não era só chegar naquela terra e fazer uma plantação. Não era só olhar aquela terra e cobiçar. Falar, eu quero aquela terra porque aquela terra produz, eu vou produzir um vinhedo, vou produzir vinhos e vai dar tudo certo. Não era só isso. O agricultor, ele tinha que preparar o terreno. Ele tinha que tirar os pedregulhos, tinha que tirar as pedras do terreno. Ele tinha que tirar a sujeira do terreno. Ele tinha que fazer uma análise pela experiência dele se aquela terra daria para plantar uvas. Porque não era só chegar plantando. Não era só chegar chegando. Tinha que preparar o ambiente. E além de preparar, de fazer toda essa situação, ainda ele tinha uma luta por trás. Quem aqui tem luta por trás? Quem aqui olha o terreno, fala, eu vou plantar nesse terreno, vai dar tudo certo, vou tirar os pedregulhos, vou tirar aqui as sujeiras, vou preparar o ambiente, cavar, a terra é boa e de repente vem os contratempos. De repente vem as dificuldades, as lutas. Assim era o agricultor. Porque além de preparar aquele ambiente, aquele terreno e começar a plantação, ainda tinha uma luta por trás, que eram os fenômenos naturais. Um vento muito forte prejudicava a sua plantação. Uma chuva muito forte prejudicava a sua plantação. Uma tempestade do nada. Eu tenho um livro lá que fala das culturas de Israel, e fala que quando dava tempestades ali em Israel, era tempestades de 3 dias. Imagine a luta que é. 3 dias de tempestades. 3 dias de tempestades numa plantação que você está se dedicando. Então ele tinha essa luta também. Ele tinha essa dificuldade. Tempestades muito fortes. E de repente aparecia também um ar quente. Como se não bastasse o agricultor passar por aquela luta das tempestades, do calor intenso, dos vendavais, ainda vinha isso, o ar quente, atrapalhava a sua plantação. A areia do deserto, muitas areias vindo. Olha como é forte, não é fácil a vida do cristão, sim ou não? O bom da palavra é que ela não mente. O bom dos pregadores é que eles não mentem. Eu estava assistindo a televisão uns dias atrás e coloquei num canal ali evangélico. Falei, vamos ver como estão as igrejas aí. Aí coloquei, tinha um pastor que é cantor, que eu nem sabia que ele é pastor. E ele estava lá numa igreja, já uma igreja grande, e ele estava dizendo, olha, eu fico chateado, eu fico irritado, quando eu vejo alguém falando aqui, que vai pegar umas férias, e somente umas férias. Você tem que pegar férias, você tem que ir para Dubai, você tem que ir para Israel, você tem que ir para os Estados Unidos, é isso que é as suas férias. Falei, meu Deus, mas que pensamento é esse? Primeiro que você tem que dar glória a Deus se sair de férias, porque você tem que trabalhar 1 ano, sim ou não? Primeiro você dá glória a Deus se o acordo der certo. Se você negociar que vai sair em dezembro e o seu chefe gostar de você e falar, eu dou para vocês em dezembro as férias. Falei, primeiro você dá glória a Deus se sair de férias. E depois você vê o que dá para fazer. E ele estava incentivando a igreja essa ganância de pegar as férias e ir para Dubai, para não sei para onde, porque aquilo alegrava ele. Falei, meu Deus, não é o que nós aprendemos. Nós aprendemos que primeiro nós agradecemos a Deus. Meu Deus, eu te agradeço porque eu estou saindo de férias. Sim ou não? Amém ou não amém? Já é um milagre. Já posso dizer por mim mesmo, para mim sair de férias é um milagre. Eu tive uma luta tão grande na última empresa, foi um dos motivos que eu saí de lá. Fiquei o ano inteiro negociando uma férias, orando e negociando. Olha, eu quero viajar com a minha família em julho. Olha, preciso dessas férias, beleza? Aí um falava beleza, passava para o outro, beleza. E falei com 2, 3, 4. Quando chega no momento, eles não me dão as férias, e quando dão no final de julho. Perdi minhas férias todinha, assinei as férias, muito chateado. Assinei ali, fiz uma assinatura aqui, toda aquele garrancho nervoso, chateado, e perdi umas férias. Então eu conheço na pele
que primeiro você agradece a Deus se sair de férias. Não é, vou sair de férias, eu vou para lá, vou para cá. Meu amigo, você não vai para lá nem para cá. Primeiro você sai de férias, agradece pelas suas férias. Depois você se planeja, se organiza e não precisa ir para Dubai. Ninguém vai se entristecer se você for para a Bahia, for para Minas, né? For para o interior de São Paulo, for para a praia. Olha que coisa boa, sair de férias e andar por aqui. Mas muitas vezes são passado nós conhecemos como teologia, né? Uma teologia da prosperidade. E não é assim que Jesus nos ensina. Você viu a luta do agricultor? Você viu a dificuldade dele? As lutas, além das lutas, vamos dizer assim, espirituais, ainda tem os fenômenos naturais. Tem a chuva forte que vem, tem um sol escaldante, tem as poeiras do deserto, e ainda tem mais um abençoado ainda, um cabrito. Um cabrito, se ele vê uma plantação, ele chega chegando, chega comendo tudo aquela plantação. E ainda, além de comer aquela plantação, ele ainda arranca um pouco da raiz. E puxa. Então o agricultor, além de tudo isso, ele tem que ter estratégia, digo estratégia. E Jesus tinha estratégia. Aí Jesus já começa com essa grande estratégia dele. E além disso, das plantações, tem a questão religiosa. O judeu, além da luta das coisas naturais do dia a dia, das lutas naturais do mundo, quem aqui passa luta no mundo? No mundo tereis aflições, mas Jesus disse, eu venci o mundo, você vai vencer no nome de Jesus. Além de toda essa luta, ainda tinha as leis. Ele deveria fazer as suas plantações ali, e no terceiro ano não mexe. No terceiro ano, o povo de Israel não poderia poldar aquela plantação de uvas, ele não poderia colher, não poderia comer. No terceiro ano, era consagrado ao El Shaddai, era consagrado a Yahvé, era consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Olha só, se o judeu não se planejar, se os judeus não se organizar naquela plantação, pode ser que ele passe uma dificuldade. Ou pode ser que não, porque o nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que abriu o mar vermelho. O nosso Deus que está falando com ele é a palavra de Deus que está sendo manifestada. No terceiro ano não mexe na religião judaica. E depois, além disso, ainda tem a questão do sétimo, o sabático. No sétimo ano, você também não vai poldar a uva. Meu Deus! No sétimo ano você não vai colher. É o sábado do Senhor. É o sétimo. Ainda o judeu, ainda nessa questão, tudo está lá em Levíticos. Ainda nessa questão, ainda no sétimo ano, ele não pode mexer. É só obediente. É só uma pessoa que conhece o Deus Todo-Poderoso e tem obediência para isso. Então ele tinha essa dificuldade. Não era só chegar lá no sétimo ano e colher aquela plantação. Tinha que deixar para o Senhor. Só que eu creio, como eu disse aqui, que é uma palavra de Deus, sim ou não? Quantas vezes Deus deu uma direção para mim e para você e deu certo? Quantas vezes Deus falou, olha, eu vou fazer, olha, eu vou executar. Mas Deus falou como? Pode ter falado por um sonho, pode ter falado por uma palavra de direção, pode ter falado por um profeta, pode ter falado por algo que você não esperava, pode ter falado por uma criança e você entendeu e obedeceu. O contraponto seria se você não obedecer. O contraponto seria se você não ouvir. Por isso que é muito importante nós ouvirmos a direção de Deus, ouvirmos a palavra dele. Glória a Deus. Que bênção. Vamos voltar lá na palavra de Jesus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus só para o pregador ficar mais assim. Dá aquele sorriso, falar, meu, está dando certo a pregação. Está todo mundo recebendo, né? O pentecostal, né? Glória a Deus. Mas Deus também fala no silêncio, sim ou não? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. Ele corta o quê? Todo ramo que estando em mim. Ele não corta o lado de fora, ele corta o de dentro.
Todo ramo que estando em mim não der fruto. E ainda tem mais. E ele poda todo aquele que der fruto. Poda para quê? Para que essa luta? Para que essa dificuldade, essas barreiras? Para que dê mais fruto ainda. Olha só. O pai sempre corrige o filho que ele ama. Sim ou não? Jamais um pai em uma mesa com a sua família e seu filho pega ali aquele prato de comida e joga para o lado e fala: eu não como esse frango, eu não como. Jamais o pai olha para ele e fala: ai, que bonito, meu filho é tão independente, nossa, meu filho é tão homem, meu filho é tão mulher, meu filho é tão, sabe o que quer. Ele jogou o prato de lado ali na mesa. Ele não faz isso. Ele olha para o filho e corrige o filho, sim ou não? Ele corrige, fala: olha, isso não está certo, você está errado, e vai corrigindo. E aqui começa a podar, começa a corrigir. Aí ele diz: vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Acho muito interessante, é forte. Você dá fruto se você permanecer em Jesus. E quando você dá fruto permanecendo em Jesus, você tem que saber que Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Quando você prospera na área financeira, quando você prospera na família, quando você prospera no ministério. Quantos pregadores nós vemos hoje que está mais para um popstar do que um pregador? Está mais para uma pessoa famosa do que um pregador da palavra. Até segurança para entrar na igreja tem, né? Porque as pessoas não conhecem a palavra, querem tocar nele, querem pegar, né? Aí tem que ter segurança, empurra para lá, empurra para cá. Quantos pregadores famosos ele te deixa de lado porque você não tem o mesmo nível financeiro que ele? Verdade, alguém disse verdade. Quantos pregadores dá mais atenção? Fala assim: fala a Deus. Oh, glória a Deus. Aí quantos pregadores não tem essa questão, essa divisão? Eles dão mais atenção para aquele que tem um poder aquisitivo maior, porque é um político, ele trata muito bem na sua igreja. Ele é um empresário, ele trata muito bem na sua igreja, e aí por diante. Quantas pessoas estão com Jesus, mas estão precisando de ser podadas? Sim ou não? Estão precisando de ver que a videira verdadeira é Jesus. É Ele que faz o crescimento. Ele diz no verso 5: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permaneço nele, e esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Palavra de Jesus: sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo. Olha como é forte isso aqui. Olha como é forte essa leitura. Glória a Deus. No verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Meu Deus, é forte isso, hein? Vamos ver essa palavra em Apocalipse. Apocalipse 14, por gentileza. Apocalipse 14, verso 22. Olha como é forte essa mensagem. Apocalipse 14. Não? Meu Deus, tem misericórdia. Diga misericórdia. É Apocalipse 14, verso 18. Eu fiz isso para ver se vocês estão atentos. Está todo mundo atento. Quem percebeu que ela está atenta? Funcionou, glória a Deus. 14, 18. Aleluia. Glória a Deus. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha a foice afiada. Uma palavra de juízo, sim ou não? Porque a foice, nós sabemos que uma foice, ela chega numa plantação e ela chega com toda a sua força. Ela chega cortando, ela chega tirando, não é isso? Então é a palavra de juízo.
E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar, bradou em alta voz aquele que tinha foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Olha como é forte. Nós vemos aqui uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra final, uma palavra de julgamento. Uma palavra que diz em Apocalipse que vai chegar um tempo que vai ter um juízo sobre essas pessoas. Vai ter um juízo de tudo que ela fez. Vai ter um juízo do que ela fez no trabalho. Qual foi o fruto dela no trabalho? Vai ter um juízo do que ela fez com a família. Vai ter um juízo do que ela fez na sociedade. Vai ter um juízo do que ela fez no ministério. Todos vão ser julgados. E diz aqui que esse anjo ele vem com uma foice. E ele vê que já estão maduras. Ele vê que já estão maduras e ele passa essa foice e sai colhendo. Sim ou não? Não é isso que diz a palavra? E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar, bradou em alta voz aquele que tinha foice afiada: toma a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Olha como é forte a questão do juízo. Então vamos lá em Evangelho de João 15, para a gente ir terminando. Se quiserem ir preparando o louvor, para estar louvando no final, no nome de Jesus. Então a palavra de juízo. Glória a Deus. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é o verso 6, João 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Então nós mostramos que não vai passar em branco. Não vai ser assim do jeito que as pessoas pensam. Porque Deus está no controle da história. Deus nos mostra no Antigo Testamento todos os feitos, todas as libertações. Mostra o Filho de Deus sendo a videira verdadeira, sendo o Senhor Jesus. Mostra para nós a Tua palavra. E para nós estarmos fechando aqui, vamos fechar essa mensagem em Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, verso 19. Glória a Deus. As obras da carne são manifestas. Olha como é forte esse texto. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a estas eu os advirto. Como antes, já adverti: aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. O 22. Glória a Deus pelo 22. Porque só esse começo do livro de Gálatas 5:19 já é pesado, sim ou não? Ele é muito forte. Porque ele mostra ali, vamos dizer, uma árvore com os frutos negativos. Ele mostra ali uma árvore que está só dando fruto negativo, fruto de inveja, fruto de idolatria, fruto de... E aí vai. Aí o 19, aí esse 22, 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é difícil de praticar, sim ou não? Mas se esforçamos no nome de Jesus. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são do Espírito devem restaurá-los em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que toda a mensagem de Jesus, quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ele corta todo o ramo que estando em mim,
não der fruto, e polda todo aquele que der fruto, para que você dê mais fruto ainda? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado? Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então nós vemos que a intenção de Jesus, a palavra de Jesus, ela era muito voltada para a questão de libertação, não só de demônio. Muitas vezes você vai numa igreja, ela só expulsa o demônio. Sai o demônio, acabou, a igreja está perfeita. Não, não está perfeita nada. Aquilo é só o demônio que saiu. Ainda tem essa árvore que você viu, esses frutos, os frutos da carne e o fruto do Espírito. E Jesus está trabalhando com os discípulos o fruto do Espírito. Porque Jesus já está revelando a tua palavra. Porque nós sabemos ali o contexto que ali Jesus está preparando os discípulos, porque Jesus vai passar uma luta muito grande, Jesus vai passar uma batalha muito grande, mas ele vai ser vencedor. Só que antes de ser vencedor, ele mostra a dificuldade, ele mostra a luta. Aí Jesus passa toda essa luta sim, toda essa luta, mas ele vence o mundo. Ele vence o mundo porque ele é ressuscitado no terceiro dia. Olha a matemática de Deus. Você vai no Antigo Testamento, você vê lá, olha, no terceiro ano você não pode plantar. E sempre alguma coisa dando uma visão, dando um código espiritual para que a pessoa creia em Jesus. Para que a pessoa veja Jesus como Filho de Deus e veja a divindade de Jesus. Que Jesus é o nosso Deus. Nós não temos dificuldade com isso, sim ou não? Não temos essa dificuldade. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Jesus multiplique a nossa caminhada, que haja paz, que haja libertação, que haja prosperidade na nossa vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos pastores e vamos terminar com louvor. Fique de pé no nome de Jesus. Irmão, o desafio é permanecer em Jesus. E não só permanecer, mas produzir. Dar fruto. É o que o Senhor nos chama para a gente. Dar fruto. É impossível alguém estar ligado a uma videira que é verdadeira, que é Jesus, e não produzir. Então Jesus nessa manhã nos convida a melhorar a produção que nós temos feito. Qual é o fruto que você tem produzido em casa, no trabalho, na escola, na igreja? O que você tem produzido para o reino de Deus? Clóvis leu muito claro dizendo que toda árvore que está em mim e não dar fruto, Jesus ele não tem problema nenhum em cortar. É pesado ou não é? Foi o próprio Cristo que falou, toda árvore que está em mim não dá fruto, o Pai vai corta, porque Jesus prefere ficar sem ramo do que ter um ramo que não produz, né? Ficar sem ramo falando, meu Deus do céu, que árvore feia. Jesus fala, eu prefiro ficar com a árvore feia do que ter um galho em mim, um ramo em mim que não produz para mim. Então Jesus ele nos chama para produzir para ele, gerar frutos. Qual é o fruto que nós temos gerado? Qual é o fruto que você tem gerado dentro do seu lar, dentro da sua casa, para os seus filhos? Qual é o fruto que você tem gerado para Jesus no reino? Para quem a gente tem ministrado, para quem a gente tem pregado? Qual é a semente que nós temos lançado? É forte, mas é necessário, irmão. Então eu convido você nesse momento a orar e pedir graça ao Senhor. Senhor, me ajude a produzir mais para o Senhor, a produzir mais na minha vida, a produzir mais na minha casa, no meu serviço, na minha escola. É muito pessoal isso aí. Então feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos pedir bondade e misericórdia da parte do Senhor nesse momento. Deus, porque bem verdade, muitas das vezes nós somos negligentes quanto a produzir para o Senhor e no Senhor. Porque não é só produzir sem estar no Senhor, não faz sentido. Porque o mesmo falou no verso número 5, sem mim nada podemos fazer, sem o Senhor nós não podemos produzir nada, Pai. E sabemos que o segredo
é em quem nós estamos ligados, é a videira que nós estamos enxertados. Paulo falou que nós fomos enxertados no Senhor. Nós éramos um ramo que não fazíamos parte da videira natural, Israel. Mas por graça, por bondade, misericórdia, Jesus Cristo veio para nos enxertar na videira. E hoje nós somos, meu Pai, fazemos parte desta videira que é o Senhor, por causa do Senhor que nos ligou ao Senhor. Meu Deus, e nós não queremos ser ingratos de ter recebido tamanha graça, de ter recebido tamanho favor, Pai, e não produzir para o Senhor em forma de gratidão. E não produzir para o Senhor em forma, meu Pai, de gratidão. Nos perdoa, perdoa o nosso coração, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa procrastinação, a nossa preguiça, meu Pai, que não nos deixa produzir para o Senhor no nosso dia a dia, porque todos nós aqui sabemos o que precisa ser feito. Ninguém aqui é inocente, Pai, todos aqui já são maduros, são pessoas que conhecem muito melhor do que nós, Pai. Meu Pai, mas nós sabemos que muitas das vezes é uma batalha espiritual, é uma briga interna, Pai, para nos impedir, Pai, de produzir para o Senhor aquilo que nós precisamos produzir. Que não sejamos infrutíferos, que não sejamos árvores preguiçosas, Pai, que está ligado a uma videira que é ilimitada, a fonte do fruto, Pai, nos ajuda, Pai, a produzir, nos desperta, levanta o que está caído, levanta o que está necessitado, levanta aquele, meu Deus, que perdeu o ânimo, perdeu a empolgação, Pai, de trabalhar para o reino do Senhor, meu Deus, aquele que outrora produzia de maneira extraordinária, aquele que era transbordante, abundante na obra do Senhor, mas com o decorrer dos anos, com, meu Deus, com as obrigações, com a correria do dia a dia, foi esfriando, a chama foi se apagando, Senhor, mas há poder na palavra do Senhor, há poder no nome de Jesus Cristo para levantar o caído e o necessitado. O levanta, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, e que teu reino seja exaltado, que teu reino seja glorificado, que o nome de Jesus Cristo seja propagado, Pai.